A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Povo de Deus, povo de fé. Deus abençoe tremendamente a sua vida. Você que já está aqui na tarde, na presença de Deus. Deus abençoe tremendamente, aleluia, Jesus. Você que está aqui nesta tarde, para honrar e para glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Momento com Deus. Tarde. Aleluia, Jesus. A mensagem desta tarde, amada igreja, aleluia, Jesus, está no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o 27. Nós vamos ler todo o capítulo 27. É uma mensagem muito linda, muito tremenda. Nós vamos falar sobre embarcação, nós vamos falar sobre rio, nós vamos falar sobre tempestade. Nós iremos falar, aleluia, sobre, aleluia, chegar à praia. Nós iremos falar sobre obediência. Amém. Vamos falar nessa tarde, abordar, aleluia, Jesus, o mistério de Deus. Quando, aleluia, Jesus, quando, aleluia, Jesus, nós obedecemos ao Senhor, amada igreja, exatamente, aleluia, Jesus, aquilo que o Senhor traz para cada um de nós vamos ser como Paulo. Mas quando nós não obedecemos, nós vamos, aleluia, vai querer entrar um desespero na nossa vida. Muitas das vezes a gente vai querer abandonar o barco. Só que a segurança ainda está no barco. Se você abandonar o barco, você vai perecer, você vai sofrer, né? E muitas das vezes você vai morrer. Dará fanaglahassumara shanaglahaserenjonerevasa. Abrato mará shanaglahassumara. Dore calamande comanagasobria. Aleluia, Jesus. Mensagem de pregação. Aleluia, Jesus. Então, amada igreja, nós temos que ter exatamente esta visão espiritual na nossa vida. E hoje o Senhor vai trazer isso para cada um de nós. Você que está pensando em abandonar o barco, a segurança ainda está dentro da embarcação enquanto ela estiver submersa. Porque depois que ela começar a se desfazer, quando as ondas baterem, aí você vai ter que estar na estratégia do Senhor. Ou nadar ou pegar os destroços da embarcação. Porque a segurança já vai estar em outro lugar, na praia. Shalamande komanagasara manderei anagasumara panagasara mandarai. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Convido você a deixar o seu like. Aleluia. Convido você a deixar o seu like para que esta live ela venha alcançar mais vidas, mais pessoas. Amém. Para que, aleluia, Jesus, o YouTube venha evangelizar por cada um de nós. Amém? Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio
Adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Quinido, não nos permitindo o vento, e mais adiante navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. E costeando-se dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E passado muito tempo, e já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podiam chegar a Fênix, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando o Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas podemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa de Siste. Amanadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa-se que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático,
Lá pela meia-noite suspenderam os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, suspeitaram que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em algum rochedo, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e os deixaram cair. E entretanto que o dia venha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem o cabelo cairá das cabeças de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos por todos no navio 276 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia. E consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E alçando a vela a maior vento, dirigiam-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar, e se salvassem uma terra, e os demais uns em tábuas e outros em outras coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Mas, meu amado, te adoramos na beleza da tua santidade. Aqui está a tua palavra, meu Pai, que é viva, que é eficaz, que transforma, que salva, que liberta, meu Senhor da glória. Aqui está, meu Deus. Xalamandekomanagasara mandarai nagasubria. Eu te peço, meu Pai, em teu nome, Senhor da glória. Abra fanagassumara panaglahasarais. Que o Senhor venha falar com cada um de nós segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Alavandarai. Pois eu creio em ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe sua vida, você que está aqui. Essa noite é paz do Senhor Jesus, você que está chegando aqui agora. Amém. Atos 27 é a palavra. Amada igreja, eu acho que nem precisar de pregação, né? Ficar explanando, porque é uma mensagem que você olha assim, meu Deus, isso aqui parece uma história de pescador, né? Uma história contada. Alguém escreveu isso aqui, realmente alguém escreveu, mas ela, aleluia, Jesus, aconteceu. E aconteceu, aleluia, com, aleluia, Jesus, Paulo. Aleluia, Jesus, quando ele estava preso, amada igreja, aleluia, Jesus, quando ele estava, aleluia, Jesus, indo em direção a Roma. Ele estava preso por conta da palavra, por conta do evangelho. Preso do Senhor. E esta passagem, amada igreja, é muito tremenda. Ela tem muitos mistérios. Ela é um grande
uma grande lição para a nossa vida de aprendizado, de persistência, de obediência, de saber esperar. De saber esperar em Deus. Porque quando nós se apressamos, nós vamos ser como aqueles marinheiros que, aleluia, Jesus, saíram pela proa e foi cortado os cabos e eles caíram e morreram. Mas quando nós esperamos no Senhor, nós vamos chegar às praias. Nós chegaremos na praia. Seja a nado ou seja pelos destroços que a embarcação vai lhe proporcionar. Aqui, amada igreja, claramente o Senhor traz uma abordagem para a nossa vida espiritual. Daquilo que nós temos, daquilo que nós queremos ter, daquilo que nós almejamos da parte do Senhor. O barco, ele é importante na nossa vida enquanto ele estiver submerso. Enquanto aquela embarcação estiver, aleluia Jesus, em cima do mar, ela vai ser importante para a nossa sobrevivência. Ela vai ser importante para você vencer. Ela vai ser importante para você, Maratanai. Ela vai ser importante para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Ela vai ser importante para a sua vida. Shalava sobre andaramandaré nagasa. Refa nagara ereva subia. Aglaha suma naglahastereis. Enquanto aleluia você estiver na direção do Senhor, você vai ser como Paulo. Vai estar dentro da embarcação, vai vir a tempestade, vai tirar a direção do marinheiro, vai tirar a direção do piloto, vai tirar a direção do comandante, mas você vai estar tranquilo. Mas a partir do momento que você não estiver mais na direção do Senhor, você vai, aleluia Jesus, se desequilibrar. Você vai, aleluia, perder a direção. E você vai sair da embarcação. Aí que mora o perigo, porque você saindo da embarcação é o perigo de a sua vida ter uma morte espiritual. Amada igreja, tinha muitos presos ali. A Bíblia, ela fala o número. Aleluia Jesus. 276 almas haviam ali. Enquanto, aleluia Jesus, aquele povo estava desesperado porque perderam a direção, e a palavra de Deus fala, ela é bem clara, que Paulo chegou a exortar, Paulo chegou, aleluia Jesus, a falar, olha, é melhor nós ficarmos aqui, é melhor nós, aleluia Jesus, invernarmos aqui, esperarmos um pouco. E aí, aleluia Jesus, o responsável, né, por aquela embarcação falou assim, não, vamos continuar. Consultaram aleluia Jesus, né, o comandante daquela embarcação. E a palavra de Deus fala que confiaram mais no homem do que naquela palavra que não era de para lá do Senhor. O Senhor, antes de acontecer, ele exorta, ele avisa. E aí a pessoa, aleluia, vai querer dar uma voltinha, não é? E nessa voltinha vai ter uma morte espiritual. Antes de acontecer, o Senhor avisa, o Senhor exorta, o Senhor está revelando. Permaneça onde eu te coloquei, não saia. Permaneça lá. Por que tu saiu, Maratanagai? Eu não te avisei que ia acontecer isso? Por que tu desobedeceu a minha palavra? Preferiu, aleluia Jesus, confiar no teu coração, que é enganoso. Preferiu confiar, aleluia, na tua força, não é? Que diante de Deus não é nada. Recomanai. O que houve, amada igreja? Veio uma grande tempestade sobre aquela embarcação e eles perderam o controle. Aí eu te pergunto, Deus revelou? Revelou. Deus mostrou para Paulo, e Paulo estava tranquilo lá. Ele já sabia o que ia acontecer. Já sabia o que ele tinha que falar. Maratanagasara mandarai. Foi tomado um desespero por aquelas pessoas. Um desespero tomou de conta, revassará e alavastumanaglahrastereis, daquelas pessoas, ou levassará mandereia nagasai, não é? E, aleluia Jesus, ficaram aí, sem comer,
desesperados, querendo sair do navio, querendo terra. Mas Paulo havia avisado. E muitas das vezes é isso que acontece conosco. O Senhor nos avisa, permaneça onde eu te coloquei, não saia de lá. Permaneça aqui, eu te quero aqui. Aí a pessoa vai, ó, e dá. Do revassai. Esse daí já saiu da direção. Ah, vamos embora. Vai. E aí o que acontece? A pessoa, aleluia, Jesus começa a enfrentar a tempestade de uma maneira diferente. Começa a perder o controle de tudo. Mas o Senhor não avisou? Avisou. E Paulo estava tranquilo, porque Paulo, aleluia, sabia que a revelação ela tinha vindo de quem? Do Senhor. Darabassai. Ele não poderia segurar aquelas pessoas que queriam sair. Não poderia. Aquilo que ele poderia fazer, ele fez, que foi entregar a mensagem de Deus. Que era para o povo ficar, não era para ninguém sair. E muitas das vezes o Senhor fala isso com você. Você é desobediente, fica, permaneça. Não te dei ordem para sair. Aí, aleluia, você sai, não é? Vai dar uma voltinha lá no mundo. Vai, aleluia, fazer aquilo que desagrada a Deus. E aí vem a correção do Senhor. Você vai, aleluia, vai acontecer o quê? Se não vigiar, vai ter uma morte espiritual. Narafa naglahassara ayerevassara mandekoma nagaserendios. A praxa naglahassubriandaramandarai. O Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele, antes que aconteça, Ele traz o grande despertamento, o grande aviso. E sabe o que Paulo estava acontecendo com Paulo? Paulo estava tranquilo. Enquanto todos estavam se descabelando, querendo morte, querendo terra, querendo chegar em algum lugar, querendo sair daquele navio, estava enjoado, ai, e arrependido. Por que nós não ouvimos Paulo? Por quê? Era pra gente ter ficado lá naquele lugar, porque olha como é que tá a minha vida agora, tá desesperada. Ai, aconteceu tanta coisa, ai, irmão, é isso e aquilo. Paulo estava tranquilo lá, buscando ao Senhor. Enquanto aquele povo estava desesperado, sabe o que estava acontecendo com Paulo? Paulo estava recebendo a visita de anjo. Enquanto aquele povo estava desesperado, aliviando aquele mar, aliviando aquele barco, jogando as coisas no mar, Paulo estava orando, Paulo estava jejuando. A vida dele continuou tranquilamente, ele continuou tendo intimidade com Deus. Xalamandekomanagasai. Porque não foi uma tempestade, não foi pessoas desesperadas, não foi as situações, não foi os problemas ali que aconteceram ao redor que ele fez Paulo perder intimidade com Deus. Não, mas ele continuou recebendo a visita de anjo. Enquanto, aleluia, tudo estava desmoronando ao redor daquelas pessoas que desobedeceram. Quando nós continuamos, amado, pode todo mundo te abandonar, podem te chamar de falso profeta, podem, aleluia, dizer, esse daí já saiu da direção, podem, aleluia, Jesus, aleluia, tirar, amada igreja, tudo ao teu redor, tudo, mas o irmão e a irmã cristão que tem, aleluia, uma comunhão com Deus, ele vai permanecer, amada igreja, em paz com o Senhor. Ele vai continuar recebendo os mistérios de Deus, ele vai continuar se humilhando, vai continuar chorando na presença de Deus, vai continuar se consertando, porque nós somos falhos e miseráveis, enquanto aquelas pessoas, aleluia, que apontaram o dedo, aleluia, Jesus, que se levantaram contra, vai começar a tempestade de desmoronar tudo ao redor. Recalavasumanagai. Aí o Senhor não alertou antes? Não avisou? Permaneça, não saia. Ah, apertou agora? Apertou, não foi? Pegou uma peia de Jeová? Maratanai. Braquialassomanagai. Rendionari. E Paulo estava tranquilamente, amada igreja. Aí chegou bem assim, eu não avisei vocês? O que custava vocês me dar ouvidos? Eu não avisei que não era pra gente sair, né, lá de Creta. Eu não avisei que era pra gente ficar lá, né? Pronto, todo mundo ficou caladinho depois da peia, né? Aleluia, Jesus. Agora, não, realmente, meu Deus, o teu servo tinha razão. A irmã que o Senhor usou tinha razão, meu Pai. Aleluia. Por que foi que eu me levantei contra ele, contra ela? Meu Pai, tem misericórdia agora minha vida, Senhor. Tá, aleluia, oh, Jesus, uma calamidade, Senhor. Agora tudo tá acontecendo ao meu redor.
Refanagasara mandarai. Do recalavassai. Há esperança, viu? Para a árvore que foi cortada. Ainda que o tronco esteja envelhecido lá na terra, há esperança, viu? Recalasumanagai. Yalamandecomanagasu refaindecomanagasu maratanai. Há esperança. Aí Paulo chegou no avisei que ia acontecer. Olha só, as perdas que teve nesse navio. Olha só o que aconteceu na tua vida. Tu tá uma vida desesperada agora, né? Tudo desandou. A luta aumentou dentro da tua casa, não é? Maratanaglahasarai. Se você, aleluia Jesus, soubesse esperar, mas o Senhor te mostrou, não é? Que ainda tinha coisa para sair da sua vida. Nessa voltinha que você deu lá no mundo, lá fora, não é? E retornou, o Senhor mostrou. Darafanagasara manderei. Por quê? O Senhor te quer aonde? Na tua posição, onde Ele te colocou. Agora você saiu, eu vou dar uma voltinha. Cansei, tô cansado, não aguento mais isso. Tá bom, vá. Mas essa tempestade ela vai, aleluia, chegar. E vai deixar o teu barco desgovernado, sem direção. Você vai perder o controle de tudo. E aí Paulo chegou, não avisei para vocês? O que custava vocês terem me ouvido? Era pra gente ficar lá esperando. A mensagem não era minha, era do Senhor. E muitas das vezes isso é o que acontece, né, amada igreja? O Senhor nos usa para nós entregarmos a mensagem para uma igreja, né, para uma congregação, para o seu povo. E aquelas pessoas, daí tá vindo de Deus, não se levantam contra. Só que se esquece que, aleluia, a mensagem que ela vem do Senhor, né, o levante não é contra o pregador, não é contra o missionário, não é contra o evangelista, é contra o próprio Deus. E aí o que acontece? O Senhor vai lá e vai pelejar. Aí começa a dar tudo errado na sua vida, por quê? Por conta da sua palavra errada. Aí o Senhor vai te ensinar a não agir por impulso, a não agir por mágoa, por raiva, mas ter controle no seu sentimento e agir pelo Espírito. Isso que o Senhor quer. Porque se aquelas pessoas tivessem dado ouvido a Paulo, elas estavam seguras, tranquilas, a sua vida estava. Estava tudo bem. A embarcação não tinha se perdido. Tudo estava bem e eles iriam chegar ao seu destino. Só que o quê? Não deram ouvido. E quantas vezes o Senhor tem falado conosco? O Senhor tem nos exortado. O Senhor tem nos chamado a atenção. O Senhor tem falado. E nós não temos, amada igreja, dado ouvidos à voz do Senhor. Nós queremos fazer o quê? Do nosso jeito, da nossa própria vontade. Quantas das vezes nós batemos o pé? Não, eu vou fazer isso e pronto. Esse irmão, essa irmã não sabe o que fala. Isso não vem de Deus, não. Eu vou fazer da minha maneira. Brachoma nagasara mandarai. Ela mandei como nagasai. Você vai fazer da sua maneira e Deus vai deixar, porque nós temos livre-arbítrio. Só que o que vem de Deus, ele não prospera. Não dá certo. O seu egoísmo, a sua arrogância e a sua soberba vai ser abatida. Se te elevares como águia e puseres o teu ninho numa estrela, eu, Senhor, dali te derribarei. Você vai cair, vai ser abatido, né? Para você aprender a dar ouvidos à voz do Senhor, aquilo que Ele falou. Se Ele determinou que é para você ficar, é para você ficar. Se Ele determinou que é para você permanecer onde você está, é para você permanecer lá. Irmão, mas estou sofrendo tanta perseguição nesse cargo, irmão. Se o Senhor te falou permaneça, fique, é porque o Senhor tem algo a fazer ainda. Racha naglahastara manderei. Bracho managai. Que alava soma naglahasto frasho dará que ela soma nagai. Aleluia. Aí agora, não é? Veio a grande lição de o quê? De saber esperar no tempo de Deus. Agora você vai, depois da peia que você levou, agora você vai se tornar o que? Mais humilde. Você caiu, não foi? Foi abatido, não foi?
enquanto você estava, aleluia Jesus, né, na peia, né, aleluia Jesus, aqueles que permaneceram estavam orando, aqueles que permaneceram estavam buscando a Deus e cresceram espiritualmente. Deus exaltou, porque permaneceu na palavra, permaneceu obedecendo a voz do Senhor, enquanto a sua vida com Deus ela caiu. E agora, para voltar novamente, muita humilhação e confessando ao Senhor, pedindo perdão, viu? Peça perdão. Narava subiandaramandarai. Ai, irmão, mas eu tenho vergonha. Claramente mostra que tem orgulho no teu coração. Aí que tem que pedir mesmo, vai ter que ser quebrado. Xalavassaramandarai. Rufanagla rasterendio recomanagassaramandarai. Aleluia. Habla sobre vasto managai. Joclomanagasseremaravasi. Roclasso refindereis. Enquanto, aleluia Jesus, Paulo começou a dar o quê? Uma nova mensagem de Deus. Aí eles deram ouvido. Depois de apanharem, depois de levarem uma peia, não é, de Jeová. Agora, meu Deus, a palavra que saiu de Paulo, meu Deus, chegou com um grande ânimo no coração daquelas pessoas. Por quê? Desobedeceram uma ordem divina, que era para permanecer lá. Aí depois de todo o vendaval que aconteceu agora, eles deram ouvido que Paulo falou. Disse, olha, darava sumanaga raserendio, a prata nagasumarata nagasumará, que ela manderevasu, derevassai. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos os quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tendes bom ânimo, porque creio em Deus, e que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário darmos numa ilha. Deus, ele tinha compromisso com Paulo, amada igreja. Só que através da vida de Paulo, todas aquelas pessoas foram alcançadas. Enquanto aquelas pessoas estavam desesperadas ali, querendo chegar em algum lugar, Paulo estava ali com o anjo do Senhor, tranquilamente, se alimentando, orando, buscando a Deus. Sua vida não mudou em nada. A sua intimidade com o Senhor não foi afetada por aquela tempestade que aconteceu naquela embarcação. A sua comunhão com Deus não foi afetada. Porque aquelas pessoas abandonaram o barco, Nerevassu, porque aquelas pessoas preferiram confiar, aleluia Jesus, numa pessoa que estava fora da direção, que foi o capitão, do que em Paulo, que estava ali tranquilamente. Aquilo não afetou em nada a vida de Deus, a vida de Paulo com o Senhor, porque ele continuou recebendo, e quando aquelas pessoas estão desesperadas, o anjo do Senhor estava lá com Paulo, conversando com ele. Uma grande diferença, né, amada igreja? Entre o que serve a Deus e o que não serve, entre aquele que sabe esperar no Senhor, entre aquele que sabe aguardar, amada igreja. Eu não estou entendendo nada na minha vida, mas o Senhor mandou ficar aqui, então aqui que eu vou ficar. Eu não estou entendendo nada, Senhor, mas eu vou permanecer aqui. Racha naglahastarai. Lamande clomanaga serendio, que alamande clomanaga subria. Aí o Senhor, ele tem compromisso com Paulo, e o que ele fez? Entregou todos na mão de Paulo. Nem um fio de cabelo vai cair da vossa cabeça. Olha só que tremendo. Nenhum. Quanta autoridade, não é? Chorecalavassai. Só que aqueles que saíram perderam sua vida. Perderam a intimidade com Deus, perderam a comunhão, porque desobedeceram ao Senhor. Bracha naglahastu bracho blavastai. E aí, a partir daquele momento, eles deram ouvido a Paulo. Depois de tudo que aconteceu, disse, né? Eu creio que pediram perdão, me perdoa, era realmente pra gente ter ficado lá. Não era pra gente ter saído, eu agi por impulso, né? Eu queria chegar logo, eu queria pegar um atalho, né? É isso que acontece, amada, quando a gente dá ouvidos ao mundo. Nós temos que agir pelo Espírito Santo, por isso tudo a gente tem que fazer prova de Deus. Não seja enganado por espíritos enganadores, porque eles se aperfeiçoaram.
E o Senhor me mostrou isso claramente, amado. O espírito do engano se aperfeiçoou. E ele está enganando os servos e servas de Deus de uma maneira tão grande, tão tremenda, que, aleluia, Jesus, não é realmente o que diz a palavra. Está se cumprindo. Se possível for, enganariam até os escolhidos. Por quê? Não estão vigilantes. Estão olhando para quem? Para o homem. Não estão olhando para Deus. E o espírito do engano está aí, operando. Daravassai. E enganando a muitos. E aí, amada igreja de poder e glória, aqueles que saíram perderam sua vida. Paulo foi bem claro. Aquele que permanecer, aquele que ficar dentro da embarcação, vai chegar salvo. Esse o Senhor entregou na minha mão. O Senhor entregou aquele povo na mão de Paulo. Porque o Senhor tinha compromisso com Paulo, não, aleluia, Jesus, com aqueles prisioneiros. Importava que Paulo chegasse lá. Então Deus iria proteger aquelas pessoas que estavam ao seu redor. E aí o que aconteceu, amada igreja? Eles suspeitaram que estavam chegando perto de alguma terra, né? O cheiro, amada igreja, ele muda no ar, né? Por isso que eles sabem, né? E aí, amada igreja, era de noite, jogaram ali num prumo, né? Um prumo é uma corda com, aleluia, Jesus, né? Uma base de ferro. E aí viram que tinha 20 braços, depois jogaram e viram que tinha 15, ou seja, eles estavam se aproximando de água e estava ficando mais raso. Então eles jogaram uma âncora porque estava de noite, eles ficaram com medo de bater numa pedra, aí a embarcação iria se desfazer, e aí? Um monte de pedra, um rochedo, um lugar onde eles não conheciam. A embarcação era importante, então importava que aquela embarcação ficasse segura, submersa ainda, mesmo numa tempestade. A embarcação ela é importante na sua vida, porque a sua vida depende dela, então você tem que manter aquela embarcação, o quê? Em cima da água. Se tiver goteira, tampe. Maratanai. Nós não acabamos de fechar todas as brechas numa reconstrução, ou seja, para a embarcação não afundar. E aí, amada igreja, povo de Deus, povo de fé, amanheceu, eles viram, eles não reconheceram o lugar, tinha um lugar, tinha uma praiazinha, e eles analisaram, fizeram a análise deles lá, para, aleluia, na direção daquela praia, e tiraram, aleluia, as âncoras, puxaram, aleluia, Jesus, né, e deixaram o barco, foi na direção daquela praia. Só que, amada igreja, chegou um momento, a praia geralmente, ela não é funda, ela é uma rasa, porque, aleluia, Jesus, né, ela vai, aleluia, Jesus, como se fosse na, aleluia, Jesus, ela não tem aquela coisa que desce como um barranco, ela vai reta, quase reta, aleluia, ela pouca é a descida. E aí, povo de Deus, povo de fé, aquela embarcação foi na direção daquela praia, só que a embarcação, ela tem, amada igreja, um quilhão, ela tem um calado, e esse calado é geralmente 1,5 m, 1,20 m, depende da embarcação, às vezes chega até 2 metros. E se, aleluia, Jesus, se aquela praia for rasa, não vai chegar nem próximo. Ela vai encalhar antes. E foi justamente o que aconteceu com aquela embarcação. Encalhou antes. Só que o mar, amada igreja, vocês têm certeza, vocês já viram o mar agitado. E os outros não param porque a tua embarcação encalhou. A embarcação dele encalhou aqui, eu vou parar essa onda, não. É aí que vem, amada igreja, o discernimento do crente. É aí que vem, amada igreja, aleluia, a sabedoria que o Senhor nos entrega. Porque, aleluia, Jesus, a onda ela vai bater. E ela vai vir o quê? Para quebrar a embarcação. A onda, ela vai vir, tipo, aleluia, Jesus, a luta, ela vai vir para tirar aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Só que é uma diferença muito grande, aleluia, Jesus, o Senhor entregar a vitória e você tomar posse dessa vitória. São duas coisas diferentes. E aí aquela onda começa a bater, começa a bater, começa a bater. Se você se desesperar, você vai o quê? A Nagasai morrer afogado. Não é? O Senhor entregou a vitória, mas você não chegou na praia. Você não tomou posse, você foi apressado demais. Marata nagla hassarai, erevassuma nagla hassarai. O Senhor me falou isso, mas você esperou em Deus? Pediu confirmação? Nerevassore komanagai. E aí, aleluia, Jesus, aquela embarcação começou a se abrir, começou a se abrir, começou a se abrir. Maratanai. Começou a se abrir, começou a se abrir. E aquele povo, a Madrid, começou a dar um desespero naquele povo. E Paulo estava tranquilo. E aí alguém falou, não, soldados, vamos matar os presos, porque, aleluia, Jesus, os presos vão fugir. Eles vão, aleluia, chegar na praia, eles vão fugir. Mas só que, aleluia, Jesus, aquele responsável por aquelas pessoas disse não. Ele tinha, amada igreja, uma amizade com Paulo, não é?
Então ele não ia, aleluia, tirar a vida de Paulo. Então o que ele disse? Aquele que souber nadar, nade. Aquele que não souber, pega os destroços dessa embarcação e vá rumo à praia. Porque madeira boia, não é? Então se você ficar em cima de uma madeira e você começar a pegar com a tua mão, começar a remar em direção à praia, você vai chegar lá. Agora você entende que até quando a embarcação ela está se desfazendo, ela é importante na sua vida. Porque você, aleluia, Jesus pode ter feito coisas erradas. A sua embarcação pode estar... Meu Deus, eu tomei a decisão errada, não era para me ter saído. Eu era para me ter ficado aqui agora. Mas olha, aleluia, Jesus, que Deus ele é Deus de estratégia. Que mesmo com o seu erro, Deus ele vai trabalhar em cima do seu erro. Porque mesmo com a sua embarcação se desfazendo, você vai pegar o pedaço daquela maneira e ficar em cima e vai em direção àquela praia. Xalamandecomanagasai. Porque o Senhor ele vai trabalhar em cima do teu erro para você aprender. Para que quando a próxima vez que o Senhor, aleluia, de você, aleluia, meu Deus, isso aqui eu já passei por isso. Ah, que eu senti muita dor. Não, o Senhor me mandou eu ficar aqui, então eu vou permanecer aqui. Aqui onde eu pisei tem pedras e espinhos e pontiagudos. Eu vou por aqui, eu vou ficar aqui onde o Senhor me mandou. Recomanai. O teu erro, aleluia, o Senhor vai trabalhar em cima dele para você não se esquecer. E o Senhor vai te dar um ensinamento e uma estratégia para você sair. Porque os destroços daquela embarcação vai fazer você chegar à praia. Sabe aonde agora está a segurança? Não está mais na embarcação, agora está na praia. Recomanagaçô. Porque Deus é um Deus de estratégia. Se aquilo que o Senhor colocou na sua mão começar a se desfazer, Deus já sabia, só que Ele já preparou um lugar chamado praia, que é para você pisar. Nerevassai. Mesmo que tenha tá começando a destruir tudo, tem um pedaço da madeira que você vai colocar em cima. Meu Deus, tem um escape. O Senhor me deu uma estratégia. Agora eu vou remar. Eu vou chegar nessa praia. Recomanagaçai. Antes de você chegar lá, você vai ter que passar por tubarões. Você vai ter que passar, aleluia, por animais marinhos ferozes que estão dentro da água. E por isso que, aleluia, o destroço da embarcação, a madeira, ela ainda é importante. Porque, aleluia, Jesus, ela vai pegar o teu corpo, colocar o teu corpo acima da água. Mas, irmão, aleluia, aquelas pessoas que estão nadando, essas pessoas que estão nadando são a estratégia que o Senhor deu, aleluia, para chegarem lá, aleluia, ou seja, o Senhor vai colocar um escudo ao teu redor e você vai chegar lá. Porque lembra o que o Senhor falou para Paulo? Nenhuma dessas pessoas que aleluia, todas as pessoas que permanecerem, nenhum fio vai cair da sua cabeça, ou seja, enquanto tu permanecer na embarcação e obedecer, você vai chegar na segurança naquela praia. Mas a partir do momento que você desobedecer, você vai ter uma morte. Os animais vão te alcançar. Não, eu vou tentar fugir, eu vou para outro lugar. Vou pegar esse pedaço de madeira e vou para outro lugar. Os animais marinhos vão te alcançar. Você não vai chegar na praia. Sabe por quê? Olha o que diz a palavra, último versículo. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salva. Todos, sabe por quê? Eles obedeceram. Eles permaneceram, aleluia, Jesus, até a segunda ordem dentro daquela embarcação. Até, aleluia, Xaramandará, eles obtiveram uma nova ordem, eles permaneceram dentro, porque Paulo foi claro, se vocês permanecerem aqui dentro, vocês vão sobreviver. Aí veio a segunda ordem, que é o quê? Pegar os destroços e nadar até chegar à praia. Meu Deus, Naravassubiá. Sofreu, não foi? Mas Deus mandou tu sair? Não, você foi por conta da sua arrogância, da sua prepotência. Você saiu, aleluia, Jesus, porque você ainda era um crente mimado. Porque, aleluia, Xaramandará, você preferiu, aleluia, Jesus, aleluia, dar, aleluia, aleluia, ao sentimento de mágoa, de raiva no teu coração. A seta que Satanás lançou lá e operou no meio da tua vida, sim, foi uma seta. Porque se você tivesse permanecido, Deus, ele ia te mostrar. Apanhou, não foi? Maratanai. Agora Deus te dá mais uma oportunidade. Porque Deus trabalha em cima dos nossos erros. Deus trabalha em cima daquilo que nós erramos. Para quê? Para que nós não venhamos errar mais. Doeu, não foi? Eu sei, já passei por isso. Várias e várias vezes. E eu sei como dói. Por isso eu sei. Aprendi a esperar no Senhor. Aprendi a ficar lá, onde o Senhor me quer. Tô apanhando, mas fique lá. Tô sendo, aleluia, caluniado, mas fique lá. Tô sendo chamado de falso profeta, mas permaneça lá. É lá que eu te quero, Maratanai. Até que chegou o momento, agora aprendeu, agora eu tô te remanejando. Agora você aprendeu, agora eu vou aliviar essa provação, viu? Rachomanagai. Mas aquela comunhão que você tinha com Deus, ela, aleluia, Jesus, né, precisa ser restaurada. Muito choro, muita humilhação e peça perdão. Derevassai. Você vai demonstrar, aleluia, Jesus, humildade, que você aprendeu a lição que o Senhor te deu.
Amém, povo de Deus, povo de fé. Essa é a linda e a tremenda mensagem que o Senhor traz nessa tarde. Permaneça onde o Senhor te colocou, não saia sem autorização do próprio Deus. Ah, irmão, mas eu recebi uma revelação. Fez prova do Senhor, uma como Gideão, uma, duas? Porque, amada igreja, o espírito do engano se aperfeiçoou tremendamente. Eu digo por experiência própria, porque eu já fui enganado. Derevassai. Já aconteceu de eu ser enganado pelo meu coração. Eu já contei essa experiência aqui, não é? Ele se aperfeiçoou de uma tal maneira, né, que se você não vigiar, você tá aquilo com o teu coração, ele só vai lançar seta para confirmar, para tirar você da direção que você estava nos caminhos de Deus. Amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Amém, também receba em nome de Jesus. Vamos orar agora, Maria, na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus, Senhor. Adorai ao Rei Jesus, Senhor. De nós mesmos se esquecer e só pensar em Ti, ó Rei, em Jesus. De nós mesmos se esquecer, recomanai, e só pensar em Ti, ó Rei, em Jesus. De nós mesmos se esquecer e só pensar em Ti, ó Rei Jesus, Senhor. Adorai ao Rei Jesus, Senhor. Adorai ao Rei Jesus, Senhor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Daí você pode então perceber
que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Alavassuma nagai. Eu refine declomanaga serende que alavastai. Ablevasto refondarashi neglavastere. Dore falastere. Prachonagai.